Que a paz de Jesus permaneça conosco. É uma satisfação muito grande estar aqui. Antes de mais nada, a gente já agradece a oportunidade de estarmos aqui hoje trabalhando. Na verdade, o tema que nos foi inspirado para a noite de hoje é o estudo Felicidade Possível, baseado no livro Lições para a Felicidade, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Não sei se vocês conhecem esse livro. Essa obra é uma obra excepcional, maravilhosa, em que a Joana vai pegar trechos de perguntas do livro dos Espíritos e vai nos explicar sobre o tema felicidade, que é o que todos nós queremos. Você não quer ser feliz? Todos nós queremos a felicidade. Para nós, para nossa família, quem tem filho, para os filhos, para os pais, nós desejamos a felicidade. E aí, Joana vai nos explicar o que é a felicidade segundo a ótica espírita. O que o Espiritismo nos diz sobre a felicidade? Então, é um estudo muito interessante que eu espero nos deixe reconfortados. Então, na verdade, nós vamos começar e eu gostaria que vocês observassem a figura que eu escolhi para nós começarmos, que é a figura de uma criança. Eu fico muito feliz quando a gente chega na casa espírita e tem crianças, porque as crianças são o futuro do Brasil, são o futuro do mundo, o futuro da nossa religião. Então a gente precisa começar educando os bebês se nós quisermos uma geração mais consciente, mais compromissada no futuro. Então é com o sorriso de uma criança, que é um sorriso sincero, porque nós sabemos que as crianças são sinceras, é que a gente vai começar o estudo da noite de hoje. E é muito importante quando a gente fala em felicidade, e Joana vai nos dar lições sobre a felicidade. E aí nós vamos começar a pensar, o que é a felicidade? Será que felicidade é ter dinheiro? Será que felicidade é ter um sapato novo? Será que felicidade é comprar um carro? Será que quem tem dinheiro é feliz? Será que é só isso? O que é a felicidade? Então, quando a gente começa a buscar o sentido da palavra felicidade, porque para nós entendermos lições para a felicidade, nós precisamos ter muito claro o que é a felicidade. O que essa palavra quer dizer? Às vezes a gente usa uma palavra, eu estou feliz, eu quero felicidade, mas a gente precisa entender o que a palavra quer nos dizer. Quando a gente começa a pensar em felicidade, a gente precisa pensar que essa palavra, ela transmite várias mensagens para nós. Então, a felicidade, ela pode ser uma qualidade ou estado de feliz. Então, se eu estou feliz, eu tenho felicidade. A felicidade também é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Ou seja, quando eu deito no travesseiro, quando eu consigo ter minha consciência tranquila. Isso é uma felicidade. Nós termos a consciência plenamente satisfeita. Podermos deitar, podermos dormir, podemos descansar com a consciência tranquila. Também significa satisfação, contentamento, bem-estar. Quando nós nos sentimos bem, quando nós estamos em uma atmosfera confortável, quando nós temos um clima amigável na nossa família, no nosso trabalho, nós temos um estado de felicidade. Nós estamos felizes. Então a gente começa a pensar no verdadeiro sentido da felicidade. O verdadeiro sentido. E aí, mais uma vez, a gente sempre vai trazer o sorriso das crianças para nós. Lembrando sempre das palavras de Jesus, né? Vinde a mim os humildes de coração. Então Jesus falava das crianças, dos humildes de coração. As crianças são felizes porque são felizes. São felizes com coisas simples. O sorriso de uma criança é simples, é verdadeiro. Às vezes um brinquedo que não tem um valor material, a criança se diverte o dia inteiro. É uma felicidade para ela estar ali. Então a gente precisa pensar nisso. E sempre lembrando que as crianças nos fortalecem. E é desde pequenininho que a gente precisa estimular as crianças. E é muito interessante quando a Joana começa a falar de lições para a felicidade, que na verdade a lição é para nós. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis.
É isso que nós vamos começar a compreender à medida que nós vamos aprofundar o estudo sobre as lições para a felicidade. Então, logo no início da obra, Joana propositalmente começa a nos falar sobre a felicidade com uma questão. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Uma pergunta. Então, ela traz essa pergunta para nós. E aí nós vamos precisar de fazer uma lembrança. Nós estamos aqui nesse momento cercados de espíritos desencarnados. Nós, por ora, estamos encarnados, mas temos os nossos irmãos desencarnados aqui conosco. E nós estamos encarnados, na presente encarnação, no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, de início, a gente precisa ter isso muito claro para nós. Nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. Então, isso é a primeira lembrança que Joana nos traz. Nós estamos encarnados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Certamente, nós precisamos de reajustes, precisamos de testes, precisamos de provas, precisamos de trabalho. Por isso estamos aqui e não em outros mundos. Estamos encarnados aqui. Jesus, quando encarnado, falou: eu irei antes de vós, prepararei a morada. Mas lembrem-se, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós precisamos lembrar que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E Joana nos traz essa questão: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Todos nós? Será que nós podemos ser completamente felizes do nascimento até o momento do nosso desencarne? Sem passarmos por nenhum problema, nenhuma tribulação, nenhum atropelo, tudo maravilhoso? Olha o que Joana vai nos ensinar. Não! Já começa com o não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, de imediato, Joana já nos lembra. A felicidade plena durante todos os dias de nossa vida, ela é possível? Não. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, mas nós podemos aumentar os nossos problemas, multiplicar os nossos problemas, ou podemos conviver com eles, podemos ser felizes com aquilo que nós temos. Eu trabalho dando aula, eu trabalho à noite na faculdade, mas eu também trabalho no núcleo de inclusão. E eu trabalho com pessoas que têm surdez, pessoas que têm cegueira, pessoas que usam cadeira de rodas e nem por isso deixam de ser felizes. Nem por isso deixam de ser felizes. E às vezes por uma gripe a gente já fica com mau humor. Se chove tá ruim, se fez sol tá ruim, se parou de chover tá ruim. Então olha como que às vezes aparentemente pessoas com dificuldade têm uma alegria imensa e às vezes nós colocamos dificuldade em tudo, o que impede a nossa felicidade. Porque a felicidade é uma satisfação, como nós vimos, é um contentamento, é uma consciência tranquila. Então nós precisamos suavizar, né? Depende de nós aqui, ó, a suavização. Então eu posso reclamar da vida o dia inteiro, ou eu posso chegar e falar bom dia para você também, que dê tudo certo no seu serviço. Então nós já começamos o dia melhor. É completamente diferente de falar assim, bom dia, só se for para você. Não é isso? Só se, porque para mim não está. Tem gente que a gente tem medo de perguntar assim, tudo bem? A gente só fala assim, bom dia, te desejo uma boa semana. Porque se você fala assim, tudo bem? Não, não tá. Nossa, porque minha mãe está doente, porque meu filho está isso, porque teve... Vamos parar de aumentar os nossos problemas. Tem gente hoje, nesse momento, sem água, sem saneamento básico, sem comida, sem cama e hospital. Vamos parar de aumentar os nossos problemas. Vamos ser felizes com o que nós temos. É claro que todos nós... Não sei se você viu ontem o Fantástico, mas teve uma reportagem falando, né, dos Dia dos Pais e tudo. Ele está
contando a história de vários pais, aí teve um que foi o principal da história, que hoje ele é tetraplégico. E ele era doido para ser pai. E você tinha que ver a felicidade dele sendo pai de gêmeas. Entendeu? Então, com toda a dificuldade, ele aprendeu a andar na cadeira de roda, ele encontrou ela com queixo, a cadeira de roda deles. Né? E a felicidade dele, né? E falando tudo, aí você vê hoje. É uma superação. Sabe o que eu observei? Eu vi. Sabe o que eu observei? Até comentei com a minha esposa. O semblante do cara de feliz. De feliz. O semblante de felicidade. Naquele momento que ele está feliz, está fazendo a entrevista, né? Não, parece que é uma pessoa feliz, realizada, né? Tenha felicidade. Então, isso é muito importante. Enfrentar os desafios com serenidade, com otimismo. E aí a Joana vai nos lembrar e vai nos falar do progresso pela reencarnação. Isso é muito importante. Nós acreditamos, ou somos espíritas convictos, ou talvez tenhamos nessa noite aqui pessoas que estejam ouvindo, que sejam simpatizantes da doutrina. Mas é muito importante nós entendermos que nós espíritas temos convicção na reencarnação. Ou seja, nós estamos encarnados, iremos desencarnar, ficaremos um período na erraticidade que não sabemos quanto tempo. E depois, será que nós vamos ficar livres? Espíritos iluminados? Numa colônia superior? Não! Nós iremos reencarnar de novo. Depois iremos reencarnar de novo. Depois iremos reencarnar de novo. Até que nós estejamos em paz com o nosso passado. Com tudo aquilo que nós mesmos já fizemos. Então, na verdade, nós adquirimos o progresso pela reencarnação. Quando nós estudamos as obras espíritas, livro dos espíritos, nós entendemos que nós progredimos sim nas colônias espirituais. Nós estudamos, nós temos ministérios diversos da evangelização, do estudo. Nós podemos trabalhar em hospitais, trabalhar com crianças, mas o verdadeiro progresso, a prova, se dá aqui, no corpo físico. Eu costumo falar, nós adultos, quem vai aprender a dirigir? Então, nós temos as aulas teóricas, temos as aulas práticas, mas nós só conseguimos a nossa habilitação quando nós passamos na prova. Não é isso? Não adianta eu falar, eu li tudo, eu sei teoria, eu sei como faz uma baliza. Se eu não tiver uma prática e não provar para a pessoa que está ali comigo, eu não vou conseguir a minha habilitação. Então, na verdade, é a mesma coisa. O progresso nosso é feito pela reencarnação. E aí, Joana nos traz o livro dos Espíritos, nos traz questões do livro dos Espíritos para exemplificar o que ela está falando. E ela fala que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, ou seja, nós precisamos da carne, precisamos reencarnar para o nosso progresso. Deus, porém, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, na verdade, é pela reencarnação que nós vamos progredir. Quando a gente fala de reencarnação, de progresso, de lei de causa e efeito, a gente sempre lembra desse livro. Nossos Filhos São Espíritos é um livro do Hermínio de Miranda. Excelente! Baseado em casos reais que aconteceram nas casas espíritas, em reuniões mediúnicas e reuniões de desobsessão. Então, na verdade, nós vamos lembrar de um caso aqui, narrado por Hermínio de Miranda, em que nós vamos conseguir entender exatamente isso, como se dá o progresso pela reencarnação. Então, eu escolhi, na verdade, um capítulo que fala sobre o aborto. Nós estamos nessa discussão atualmente no Brasil, a Argentina também está com essa discussão. Então, Hermínio vai nos trazer os fundamentos da nossa doutrina. E ele começa a nos dizer que o aborto, para nós entendermos, é como se nós pegássemos um recipiente com veneno, tirássemos o veneno e colocássemos uma água limpinha naquele recipiente. Então, ele fala que uma mulher exposta ao aborto, ela guarda aquilo no perispírito. É como se ficasse aquilo ali registrado, aquilo que aconteceu. E ele nos fala muito, não é a mulher, é quem levou para fazer, é o pai que não assumiu, é o namorado que deu dinheiro, são todas as pessoas envolvidas. E aí ele nos traz o caso que aconteceu na Europa, mais ou menos em 1830, de uma mulher jovem, muito bonita, morava na França,
e ela era dama de companhia. Ou seja, ela recebia homens na sua casa, na sua residência e cobrava por essa companhia. Então essa moça, muito bonita, durante a existência dela, ela engravidou 8 vezes. E ela cometeu 8 abortos. A primeira vez abortou, a segunda vez abortou, a terceira vez abortou. Então, assim, ao longo da vida, ela cometeu 8 abortos. Em uma dessas gestações, um determinado homem que havia ido lá falou: olha, eu quero essa criança, eu não quero que você aborte, eu quero que você case comigo, eu quero te dar uma casa, eu quero te dar um lar, eu quero criar essa criança. E ela falou: não, eu não quero ter filho, porque o filho vai atrapalhar a minha profissão. E ele tornou-se um alcoólatra, ficou um homem muito desgostoso da vida. E aí, depois de muito tempo, ela desencarna. E nós sabemos que, perante a nossa consciência, nós não conseguimos esconder nada do que nós fizemos. Nós vamos precisar nos harmonizar com o nosso passado. E aí, após algum tempo, na erraticidade, lembrando que a erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Todos nós ficaremos na erraticidade. Então, na erraticidade, após algum tempo, o mentor, conversando com ela, falou para ela que ela precisava se harmonizar com o passado. Então, primeiro ele começou a conversar com ela, explicar sobre o aborto, e ele explica para ela de uma forma que fica muito clara a mensagem para nós. Ele falou para ela: você sabe o que significa fazer um aborto? E ela falou assim: eu fiz, mas na época iria atrapalhar o meu serviço. E ele falou: eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. Fazer um aborto é como convidar alguém para o casamento. Essa pessoa vai se arrumar, vai comprar vestido se for mulher, se for homem também vai comprar uma vestimenta, vai se arrumar, vai guardar o dia na agenda, vai escrever que precisa naquela cerimônia. Fazer um aborto é como receber esse convidado e fechar a porta na cara do convidado. E aí ela começou a pensar naquilo que ela tinha feito. Foram 8 crianças, 8 abortos. Depois de algum tempo, o mentor conversa com ela e fala: agora que você já entendeu, que você já se arrependeu, nós precisaremos fazer o seu plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? Na erraticidade, se nós tivermos mérito, nós iremos participar do nosso plano reencarnatório. Nós iremos saber algumas coisas que irão nos acontecer numa futura existência. E aí o mentor conversou com ela, falou: olha, primeira coisa, nós vamos já providenciar uma reencarnação para você. Eu conversei com outros amigos e eu preciso te falar que você irá reencarnar. Você irá reencarnar mais ou menos em 1930 que ela reencarnou. Na Argentina, na zona rural, precisando andar bastante tempo, e ela seria a primeira filha. Depois dela, a mãe teria mais 8 bebês. Quando o último bebezinho nascesse, a mãe morreria de parto. E ela, a irmã mais velha, cuidaria dos 8 irmãos. E aí o mentor falou com ela: você negou a chance de receber os 8 bebês. Então agora, como irmã mais velha, você terá que cuidar dos 8 irmãos. E aí ela falou com o mentor: não, peraí, deixa a gente negociar. Vamos conversar aqui. Por que eu não posso vir como mãe? Por que eu não posso casar? Por que eu não posso receber os 8 bebês? A oportunidade foi perdida. Ela teve a oportunidade de ser mãe. E aí o mentor explicou para ela que o aborto cria uma animosidade tão grande entre aquele bebê, entre aquele ser que iria reencarnar a mãe, que muitas vezes a mulher tenta engravidar e tem um aborto espontâneo. Tenta engravidar e tem um aborto espontâneo. Por quê? Porque aquele espírito que está ali para renascer tem uma animosidade tão grande que ele não consegue se vincular àquele corpo. Então, para isso não acontecer, a mãe, um espírito de luz, se compadeceu da situação e veio com ela. Então, ela receberia esses 8 irmãos para ela cuidar. E aí o mentor falou: mas tem mais um detalhe que eu preciso te contar. O seu pai. Eu preciso te falar que o seu pai vai te dar muito trabalho. O seu pai vai nascer com a doença do alcoolismo, porque o alcoolismo é uma doença. Então, o seu pai vai nascer com a doença do alcoolismo. Você lembra? Você tem uma ideia de quem é o seu pai na vida passada? Foi aquele homem que queria casar com ela.
Aquele homem que queria ter formado uma família com ela, que ficou desgostoso, que a partir do momento que não pôde ser pai, começou a beber. Este homem que viria como pai dela. Então ela teria a missão de cuidar dos 8 irmãos e do pai com a doença do alcoolismo. E aí, Hermínia nos fala que o mentor fez um trabalho espiritual para ela se fortalecer, para que ela pudesse reencarnar. E aí a gente começa a entender que realmente o progresso ele se dá através da reencarnação. E nós que somos espíritas precisamos entender que nada vem na nossa conta. Ou seja, nós vamos reparar tudo aquilo que nós fizemos. Nós fizemos. Então, nós vamos reparar o que nós mesmos já fizemos no passado. E a gente precisa lembrar do que Allan Kardec nos fala. A reencarnação é uma questão de justiça. Não estamos falando de punição. Quando nós estudamos o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos riscar essa palavra, caixinha. Punição. Nós espíritas não precisamos ter a convicção de que o que nos acontece é uma reparação com o que nós mesmos já fizemos no passado. Então a gente lembra das palavras de Kardec. A reencarnação é uma questão de justiça. Ela não abortou 8 vezes? Então ela precisou receber esses 8 irmãos, esses 8 espíritos, para que ela pudesse cuidar, alimentar, ensinar a dever, levar para a escola, providenciar a alimentação. Receber esses espíritos que por um motivo justo precisam estar com ela. E aí nós precisamos nos lembrar e confiar sempre em Deus. Essa confiança ela precisa estar conosco. Em Joana nos traz a questão 264 do Livro dos Espíritos, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. O que é que dirige? Nós, quando nós estivermos na necessidade. Alguns de nós, poderão participar do plano reencarnatório, poderão saber o que irá nos acontecer futuramente. Alguns de nós não. Nós teremos uma reencarnação compulsória. Mas como é que nós vamos escolher essas provas? Será que é uma escolha aleatória? Será que tem a ver com o nosso passado? Com tudo aquilo que nós fizemos? E aí Joana nos traz essa pergunta. Quem é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, nessa parte da escolha das provas, nós vamos ver um exemplo que nos dá exatamente a dimensão disso que está sendo falado. Um espírito malfeitor, um espírito que tenha cometido furtos, que tenha cometido roubos. Então, esse espírito desencarna e na erraticidade estuda, aprende, se arrepende e entende que não pode mais roubar, não pode mais pegar algo do seu semelhante. E aí ele afirma, ele confirma que ele se recuperou, que está tudo bem. E aí olha o exemplo que o Livro dos Espíritos nos dá. Provavelmente esse espírito vai nascer numa família de malfeitores. Para quê? Para que ele possa dar testemunho de que ele venceu essa tendência para o vício, essa tendência para o roubo. Então nós vamos reencarnar e vamos ter determinadas provações durante a nossa existência de acordo com aquilo que nós já tenhamos feito. E também precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos nos fala. Muito do que acontece na nossa existência é fruto do que nós estamos fazendo na existência atual, na nossa existência. Então basta um exame de consciência. Basta que nós possamos pensar, eu estou passando por problemas. Será que esse problema aconteceu por quê? Será que é algo que eu estou fazendo, estou colhendo agora? Nós precisamos fazer esse exame de consciência para que nós possamos modificar a nossa atitude. E é muito comum quando nós observamos nos Livros dos Espíritos essa questão da expiação. Então a gente vê casos, por exemplo, como as deficiências,
caso de tetraplegia, caso de surdo-cegueira. Então são espíritos que decidem quitar uma conta, falando de um modo que a gente possa entender. Às vezes a gente faz uma dívida, tem gente que parcela em 60, tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas eu quero pagar isso logo. Então nós somos assim, na escolha da prova. Alguns espíritos se impõem muitas provas, outros vão mais suavemente nesse processo de expiação. E Joana nos traz a mensagem de que nunca devemos enganar a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros, retornará a ti. Quando nós fazemos mal ao nosso semelhante, nós estamos fazendo mal para nós. Quando nós fazemos bem ao nosso semelhante, estamos fazendo bem para nós. Quando nós agimos com amor, com bondade, com caridade para o nosso semelhante, estamos trabalhando com o nosso progresso espiritual. Então nós precisamos pensar, quando nós guardamos mágoa, guardamos rancor, guardamos ofensa, guardamos tristeza, nós estamos trazendo sentimentos ruins para a nossa vida, atrapalhando o nosso emocional. Então nós precisamos nos libertar desses sentimentos. Nós temos uma mensagem, e Chico Xavier nos lembra, em um determinado momento, quando ele nos explicou: desejar mal para alguém é como tomar um copo de veneno e desejar que a pessoa morra. Se nós tomarmos um copo de veneno, quem é que vai ficar doente? Somos nós. Então nós que temos esse conhecimento precisamos nos libertar, porque se nós acreditamos na reencarnação, se nós acreditamos na lei de causa e efeito, se nós realmente temos a convicção de que nós iremos colher o que nós plantamos, quando alguém nos faz mal, a gente tem que fazer uma oração e se fortalecer, porque coitado desse irmão, vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar. Então nós precisamos manter o nosso coração livre, para que nós possamos progredir. E Joana nos fala dos processos de evolução. Então ela nos lembra que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual. E aí ela nos traz essa questão. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente assim é. Nós não temos outra alternativa de progresso, senão pela reencarnação. O nosso progresso passa pela reencarnação. E a reencarnação ela é uma prova de que a justiça divina existe. Eu reencarno como mulher, depois eu reencarno como homem, eu reencarno como negro, eu reencarno como branco, como rico, como pobre, num país com facilidade, num país com dificuldade, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com aquilo que nós precisamos resgatar, de acordo com aquilo que nós já fizemos para nós mesmos no nosso passado. E aí, Joana vai nos lembrar, se a reencarnação ela é necessária para a nossa evolução, como que acontece esse processo de evolução conosco? E aí tem outro exemplo, outro caso, que muito nos toca, que Hermínio nos fala nesse livro, sobre as reencarnações compulsórias. E nós vimos um exemplo de um processo de reencarnação em que a pessoa participou do plano reencarnatório, no sentido de que ela foi comunicada de tudo que iria acontecer. Mas Hermínio também nos traz exemplos que nos explicam sobre a reencarnação compulsória, onde nós não temos qualquer conhecimento sobre a nossa futura existência. E ele nos fala de um caso de um homem que nasceu em uma determinada família, tinha poder aquisitivo, trabalhava, tinha família, tinha pai, tinha mãe, andava, falava. Na idade adulta, ele se suicida. E aí ele vai para a erraticidade. E aí os irmãos fazem um trabalho com ele de explicação, que ele não poderia fazer isso, que ele deveria vencer essa tendência depressiva. E aí é dado uma segunda chance. Então esse irmão reencarna como homem, também em uma família que teve um suporte, sem muitas ausências financeiras, ele tinha uma condição, não tinha nenhum comprometimento físico. Na idade adulta, ele se suicida pela segunda vez.
E aí os irmãos fazem esse trabalho, conversam com ele, explicam, falam que ele precisa se fortalecer. É dada uma terceira chance para ele. Ele também reencarna homem, ele também reencarna no seio de uma família e na idade adulta, pela terceira vez, ele comete o suicídio. Os irmãos conversam, se reúnem, ele fica um tempo na erraticidade para que ele possa se fortalecer e é dada uma quarta chance para esse irmão. Na quarta reencarnação, esse nosso irmão também comete o suicídio. E aí o que Hermínio vai nos falar? Que esse nosso irmão é levado para um acompanhamento espiritual. Só que os mentores decidem por uma reencarnação compulsória, onde esse irmão não iria mais saber como ele iria reencarnar, onde, em que família, em que condições. E aí Hermínio vai nos dizer que esse nosso irmão reencarna com tetraplegia, ou seja, ele não podia mexer os membros superiores, os membros inferiores, ele tinha um comprometimento intelectual, ou seja, ele não percebia a realidade. E aí o Hermínio nos traz uma explicação dos espíritos. Depois de repetidos fracassos, vida após vida, com idêntico tipo de erro, ocorre uma encarnação compulsória, em corpo deformado ou dotado de vida meramente vegetativa, a fim de que a pessoa fique protegida de si mesma. É como se a lei espiritual determinasse uma prisão perpétua, porque dure enquanto durar a própria vida e pode transbordar para a vida seguinte ou além. Então vejamos, esse irmão durante 4 reencarnações se suicidou e a providência divina, os irmãos espirituais, os mentores e amigos espirituais desse nosso irmão que se suicidou decidiram por ele. Então, uma encarnação compulsória é quando nós já não temos condições de decidir. Então, os espíritos amigos e superiores decidem por nós. E aí ele reencarnou, com todas as dificuldades. Para quê? Nós nos perguntamos por quê? Para que ele pudesse vencer uma etapa de uma reencarnação. Para que ele pudesse ficar uma existência encarnado até o tempo que a providência divina julgasse necessário que ele estivesse encarnado. Então Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, misericordioso e bondoso. Então foi a forma realmente que a espiritualidade encontrou para que ele pudesse permanecer encarnado. E aí Joana também vai nos lembrar que nas reencarnações, nas provas, nas expiações, o espírito experimenta enfermidades que induzem a reflexão. Nós temos conhecimento de crianças muito pequenininhas que já têm câncer. Criança com 1 ano, criança com 2 anos. Crianças que já nascem 15 dias depois precisam operar o coração, como a cardiopatia, por exemplo. Dificuldades que se fazem problemas, exigindo soluções. Impedimentos no processo de aquisição de valores de ordem diária. Espíritos que já nascem com dificuldade de se organizar financeiramente, porque em vidas pregressas dilapidaram todo o patrimônio, por exemplo. Então são pessoas que nascem com essa dificuldade, não conseguem juntar, não conseguem organizar a finança. Então é preciso um suporte para que essa pessoa possa se organizar, carência afetiva e financeira, enfrentamentos sociais e inquietações íntimas, constituindo-se recursos de refazimento pessoal e emocional. Então, o importante é nós pensarmos que as provas, as expiações, o que nos acontece, se nós fizermos o exame de consciência, ou nós fizemos nessa existência, estamos escolhendo, ou foi algo que nós já fizemos. Não existe injustiça quando nós falamos em espiritismo. Não existe injustiça. Existe colheita daquilo do que nós plantamos. Ou estamos plantando agora, ou já plantamos em encarnações passadas. E Chico nos fala, guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Todos nós passamos por problemas difíceis. Quem é aqui que pode falar que nunca teve o falecimento de um ente querido, por exemplo? Que nunca passou por um período de doença? Que nunca teve um familiar com uma doença? Todos nós passamos, todos nós. O importante é nós termos fé,
nós termos uma postura otimista, termos oração, fazermos uma prece, termos calma, porque Chico nos lembra, não há mal que dure para sempre. Então, quando nós enfrentamos uma dificuldade com otimismo, com alegria, com felicidade sincera, nós conseguimos muito mais harmonia dentro da nossa casa. Nós conseguimos muito mais felicidade mesmo no momento de dificuldade, no momento de doença, no momento de uma perda de emprego, porque o otimismo melhora o nosso sentimento. Nós nos sentimos mais fortalecidos para as batalhas diárias, porque Joana vai nos lembrar. Num planeta de provas e expiações, nós temos batalhas diárias, todos nós, eu tenho certeza. Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na rua que a gente mora, na ciência, todos os dias, nós precisamos dar testemunhos. Todos os dias, nós precisamos ter calma todos os dias, para que a gente possa amenizar as situações difíceis e termos mais felicidade na medida do possível. E Joana vai nos falar, quando ela fala sobre as batalhas, é um capítulo que ela fala sobre as batalhas que nós temos, e ela fala da batalha encarniçada, ou seja, daquelas batalhas difíceis que todos nós temos. E Joana vai nos trazer a questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E é muito interessante nós pararmos para refletir nessa pergunta que Joana traz do Livro dos Espíritos. Se nós pensarmos, nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nós estamos cercados de irmãos desencarnados. Concordam? Nós estamos cercados em todos os lugares. Nós temos irmãos desencarnados. E nós precisamos conviver com isso que Joana nos traz a lembrança. Nós precisamos conviver com irmãos desencarnados, desconhecedores da felicidade, que querem nos levar a fazer o mal. E aí nós precisamos pensar, por que Deus permite que isso aconteça? Por que será que o planeta Terra não tem só pessoas encarnadas e não tem nenhum desencarnado aqui? E Joana nos traz essa questão do Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos, os menos felizes, os que ainda não conhecem a felicidade, são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, na verdade, os nossos irmãos são instrumentos. Se eu, por exemplo, na erraticidade, me comprometi e falei, não vou consumir álcool, porque eu já fiz isso em existência anterior e, por exemplo, já tive maus frutos, destruí a minha família. E aí nós, numa encarnação agora, podemos ter espíritos que nos induzem a beber. Para quê? Para nós provarmos, não vou beber, não quero beber. Pode me chamar uma vez, duas, três, me sugestionar que eu não vou. Então, na verdade, os espíritos são instrumentos para nós darmos testemunho da convicção que nós já temos. São instrumentos. E nós precisamos pensar, é muito interessante que a Joana nos fala, porque às vezes nós espíritas tendemos a falar assim, são os obsessores. Como se alguém pegasse a nossa mão e nos fizesse cometer determinada ação. Se fosse assim, nós não teríamos livre-arbítrio. E nós temos, a palavra final é sempre nossa. Então, os nossos irmãos nos induzem? Induzem. Mas a palavra final é nossa. Então, nós precisamos disso aqui que nós estamos falando. Casa espírita, oração, bons pensamentos. No estudo que nós fizemos sobre o pensamento, nas casas espíritas, inclusive aqui, nós falamos sobre isso que Kardec nos explica. Fotografia do pensamento, pacote fluídico. Nós estamos pensando agora e o nosso pensamento está materializado aqui, nesse momento. E eu não consigo perceber, eu estou encarnada, mas os desencarnados, eles fazem isso aqui. Pronto. Eu não preciso perguntar nome, profissão, onde mora, o que faz. Pelo pensamento, eles já identificam as nossas vontades, os nossos desejos e o nosso sentimento. Observou, eles já vão ficar perto de quem eles se afinizam.
Então nós precisamos vigiar o nosso pensamento constantemente para termos perto de nós boas companhias espirituais. E aí a gente nos lembra, né, o que o Espiritismo nos traz quando fala dos vícios, do álcool, por exemplo, do cigarro. A pessoa não está sozinha. Então os amigos espirituais não vão entrar no bar. Eles vão ficar do lado de fora, esperando aquele momento em que nós possamos sair daí, recobrarmos a nossa consciência. Então, olha a nossa responsabilidade com os ambientes que a gente frequenta. Nós somos responsáveis, porque nós estamos cercados de espíritos, tanto para o bem, quanto espíritos que ainda precisam do cigarro, quanto espíritos que ainda precisam da bebida. Então, nós precisamos, sim, pensarmos e termos a certeza que a palavra final é nossa. Nós somos responsáveis por tudo o que nós fazemos. E aí, na sequência, Joana começa um capítulo chamado Com Seriedade. Nós precisamos ter seriedade. Ter seriedade não é ter tristeza, não é ser ranzinza, não é chegar de manhã e não falar bom dia, não é isso. Nós precisamos ser alegres, felizes, agradecidos a Deus, mas nós precisamos ter seriedade com o nosso conhecimento espírita, com tudo aquilo que nós estamos recebendo. Nós precisamos ter compromisso com as informações que chegam até nós. E Joana nos traz a questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então a gente precisa pensar. O espírito está sendo influenciado, isso é muito sério. Precisa de que toda a família venha para a casa espírita, precisa que a gente traga esse irmão para que ele possa fazer isso que nós estamos fazendo, ouvir um estudo, ouvir a palavra, participar, tomar um passe, para que ele possa conseguir se fortalecer. Mas Joana nos lembra, será que quando nós sofremos essa influência, nós conseguimos nos libertar? O que vocês acham? Sim ou não? Nós conseguimos nos libertar? Joana vai trazer para nós a questão 467 do Livro dos Espíritos. Então nós podemos nos eximir, ou seja, nós podemos nos libertar da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal? Podemos. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. E vamos lembrar aqui do pacote fluídico, da fotografia do pensamento. É como se nós tivéssemos hoje, para nós entendermos, um telão de LED colorido. Pensamentos têm cor, têm forma. Kardec nos fala isso na Gênesis. Então está passando aqui, o nosso pensamento. Está passando neste momento. Os espíritos, pronto, já identificaram o nosso pensamento. Então, nós podemos sim nos libertar, desde que nós comecemos a modificar o nosso padrão mental. Nossa, mas eu estou tendo pensamentos tristes. Às vezes alguém da família perdeu o emprego e essa pessoa está tendo pensamentos cada vez mais tristes. O que fazer? Leitura, prece, oração, romance espírita. Estou vendo aqui uma quantidade de livros enormes. Então, a gente precisa exercitar esse hábito. Mudar o tipo de programa, mudar o tipo de música, para que nós possamos modificar o nosso pensamento. Eu preciso pensar no que eu quero, eu preciso pensar no que eu desejo, eu preciso pensar nos meus planos, nas minhas metas e no que eu almejo para o futuro. Porque se nós ficarmos pensando em coisas ruins, olha o tipo de companhia que nós vamos atrair. Então precisamos pensar em coisas boas, projetos bons para nós, para nossa família, para pessoas que nós conhecemos, para que nós possamos nos libertar dessas influências. E Chico nos fala, se o momento é de crise, não te perturbe, segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. E é muito importante quando a gente pensa e a gente reflete na mensagem de Chico. Queixas, gritos, mágoas. Imagina se nós ficarmos reclamando o dia inteiro dos nossos problemas.
nós vamos conseguir mais problemas. Então nós precisamos de otimismo. O otimismo não quer dizer que nós vamos estalar os dedos e os problemas vão ser solucionados, não. O otimismo nos dará força para que nós possamos resolver o nosso problema, para que nós possamos buscar soluções, buscar boas companhias espirituais, buscar um aconselhamento na casa espírita, buscar ajuda no momento de necessidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que começam com um processo de tristeza, que aumenta para melancolia, que aumenta para depressão, e às vezes a gente ouve falar, nossa, o irmão tal se suicidou. Uma coisa que começa pequena. Então nós precisamos ter essa prontidão, procurarmos ajuda, procurarmos auxílio e termos sempre otimismo. O otimismo faz com que a nossa vida fique melhor, a vida da nossa família fique melhor. E Kardec nos traz uma mensagem que complementa tudo que Joana nos fala na obra Lições para a Felicidade, que é uma obra extraordinária. A gente lê uma vez, lê duas, e todas as vezes é uma satisfação poder ler a obra de Joana de Ângeles. E aí nós nos lembramos do que Kardec nos fala. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Olha que lição para nós. Não se reconhece pela palestra, não se reconhece por quantos passes deu, não. Se reconhece pela transformação moral. Como que nós éramos? Como é que nós somos hoje? Será que hoje nós estamos um pouquinho melhores do que ontem? Se estamos no caminho certo. Estamos progredindo. Porque se a cada dia nós fizermos o compromisso conosco, não, hoje eu vou ser um pouco melhor que ontem. Hoje eu não vou guardar nada. Hoje eu não vou guardar nada porque isso vai fazer mal para mim. E aí nós vamos nos libertar, nós vamos pensar em outra coisa, nós vamos ler uma página, nós vamos ver um bom programa. E aí aos poucos nós vamos nos libertando desses sentimentos que não nos fazem bem. Então, meus irmãos, antes de nós vermos a explicação, na verdade é uma página de Chico Xavier, é muito importante a gente pensar em tudo que Joana nos fala sobre lições para a felicidade. Eu sempre encerro falando que a primeira vez que eu fiz esse estudo, a minha mãe é kardecista, a minha irmã também, e aí nós fomos, a minha irmã depois virou para mim e falou assim, eu adorei tudo que você falou, só que eu não entendi qual que é a lição para a felicidade. Não entendi. Qual que é a lição para a felicidade? Aí depois que ela me falou isso, né, serve como um alerta. Aí eu falei assim, Gabriela, eu preciso te falar, não tem uma fórmula mágica. Joana não nos dá essa fórmula. Mas, se nós olharmos para cá, nós já temos o caminho. A felicidade está em nossas mãos. Naquilo que nós fazemos da nossa vida no dia a dia. Como eu trato os meus familiares, como eu trato as pessoas que trabalham comigo. O que eu faço? Será que antes de agir eu penso? Será que se fosse comigo eu gostaria? Então nós precisamos pensar que a felicidade está em nossas mãos. O que nós fizermos nessa encarnação, nós iremos colher futuramente. O que nós estamos colhendo, nós já fizemos no nosso passado. Então que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos permanecer com muita felicidade, serenidade e alegria, mas lembrando do que Joana nos fala, com seriedade. Nós precisamos ter seriedade. Quando a gente age incorretamente com alguém e que a gente fica triste, a gente precisa pensar que um dia vai voltar para nós. Então, quando nós começamos a lembrar de Joana, da lei de causa e efeito, nós começamos a ter um cuidado maior, uma caridade maior com o nosso irmão. Caridade não é só dinheiro. Caridade é um sorriso de manhã. Caridade é um abraço naquela pessoa que está triste. Caridade, às vezes, é uma mensagem no dia do aniversário para uma pessoa que às vezes está chateada, que não tem com quem compartilhar. Caridade é a gente ouvir o lamento de uma mãe que acabou de enterrar um filho. Isso é caridade, porque isso tranquiliza a pessoa, isso faz bem.
Caridade é a gente ter paciência de ouvir uma pessoa que está passando por um problema de saúde e dividir aquilo conosco. Porque a gente ouve, mas a pessoa sai, às vezes, com o semblante modificado, sai mais feliz, sai mais tranquilo. Então, que nós possamos exercitar a felicidade e a caridade em todos os ambientes que nós estivermos. Então, nós agradecemos o convite da casa, é sempre um prazer estarmos aqui. A gente sempre agradece a oportunidade de trabalho, a paciência de vocês. E nós vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje com uma mensagem de Chico Xavier. É uma mensagem que chama o supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, que nós possamos parar de reclamar, possamos agradecer mais a existência, o presente da reencarnação. Se nós olharmos aqui agora, todos nós temos motivos para agradecer. Nós viemos com as nossas pernas andando para cá. Nós nos locomovemos. Nós estamos respirando, enquanto tantas pessoas agora estão com uma traqueostomia, estão precisando de um oxigênio para respirar. Então, que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que possamos ser melhores a cada dia, na certeza e na confiança de que a espiritualidade é amiga, que a justiça divina existe e que, de pouquinho em pouquinho, nós iremos conseguir o nosso progresso espiritual. Assim seja, obrigada.